Eita, meus amigos, é hora de estudar, hein? Hoje nós vamos estudar, então, o livro Religião dos Espíritos. Dá uma olhada aqui, ó. Hoje nós vamos estudar o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Emmanuel, por Chico Xavier. Esse livro maravilhoso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 68. Prepara para a orelha! Chapuletada, lapada do bem, né? Prepara! Tem como, né? Capítulo 68, gente. Materialismo. Os perigos do materialismo. Vamos lá, gente. Materialismo. Materialismo. Esse texto foi extraído da reunião pública de 28 de setembro de 1959, questão 148. É um comentário do Espírito de Emmanuel relativo à questão 148 do Livro dos Espíritos, ok? Então vamos ler. Para dissipar a sombra do materialismo e a espessar-se no espírito humano, é forçoso que evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhe cercavam as portas. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, uma vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com o enriquecimento da responsabilidade, interpretemos o materialismo como enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surgem a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa que Emmanuel está dizendo é que o materialismo é uma doença gravíssima da alma humana, né? O materialismo, gente, é aquela visão da vida que tudo é matéria, né? Nada é espiritual, não existe nada de sagrado, tudo isso é, na cabeça do materialista, assim, tudo isso é frescura, perda de tempo, né? As pessoas de fé são pessoas alucinadas, o sujeito que tem fé em Deus é alguém que tem problema grave de autoestima e autoafirmação, e aí precisa de uma bengala psicológica para se sustentar. A cabeça do materialista é assim, né? E eu acho, e o que é pior, né? O materialista verdadeiro, ele além de desacreditar e não respeitar a fé alheia, ele ainda é extremamente imediatista. Então o foco dele é na matéria, única e exclusivamente na matéria. Então, no materialista verdadeiro, os fins justificam os meios. Simples assim. Então, você pode ter certeza que o materialista verdadeiro, ele vai mentir muito para ter sexo. Ele não está preocupado com o sentimento do outro. Ele é materialista, ele quer prazer, né? É o epicurismo no sentido amplo, né? Epicuro foi um dos grandes filósofos gregos da antiguidade e ele, né, autor da doutrina do hedonismo, que é um processo bem interessante, que deve ser buscado com equilíbrio. Mas os epicuristas exagerados, que talvez não tenham entendido a mensagem de Epicuro na sua essência, usavam da ideia do hedonismo para simplesmente buscar a satisfação dos desejos. Então era o dinheiro pelo dinheiro, não importava se você enganar, roubar, né, pisar em cima de alguém para ter poder e, consequentemente, ter dinheiro. Naturalmente, o sexo pelo sexo desejo, né, mesas fartas, os bacanais, as orgias, as loucuras. Se tivesse que destruir uma família, ninguém estava nem aí. Traições, estava nem aí. Por quê? Porque o foco é saciar o prazer, o desejo, o ímpeto do corpo. O materialista é uma pessoa egoísta. O materialista é uma pessoa que não se preocupa com quem está do seu lado. O materialista, ele se preocupa com ele. Ele quer satisfazer os desejos dele. Então, o materialista contumaz, que é esse que Emmanuel está falando, e por isso que ele fala que é uma degeneração íntima, ele é extremamente egocêntrico. Então, quando ele é dono de uma empresa, ele só pensa em si, nunca pensa nos outros. Quando ele é um funcionário, ele quer ferrar todas as empresas. Entendeu? O materialista, quando ele casa com alguém, ele casa por benefício próprio, ele está pensando nele, no prazer dele. E ele não vai pensar 2, 3 vezes em fazer qualquer coisa que lhe dê prazer, ainda que isso ferre o seu relacionamento ou sua família. O materialista, quando está dentro da religião, ele normalmente está para ter poder, para manipular, para enganar,
né? E não porque se importa em crescer espiritualmente, porque realmente se importa com a humanidade, com as pessoas. Então, é importante entender, o materialismo é uma doença psicológica, uma doença espiritual. Ele está totalmente ligado ao egoísmo, né, do homem primitivo, que começou a se intelectualizar, começou a fazer cursos, começou a ler livros, começou a ter conhecimento intelectual, mas não trabalhou o sentimento, não trabalhou o coração, não trabalhou o interno. Então, claro que você vai ter essas pessoas em posições elevadas na sociedade. Porque, gente, entenda, e aí vai aqui um puxão de orelha para todo mundo, né? Não adianta você, nós falamos disso ontem na palestra aqui, não adianta apenas também você só trabalhar o coração e achar que você não precisa trabalhar o intelecto, que você é coisa de preguiçoso, né? Vamos combinar que você é coisa de preguiçoso. Então, por que muitas vezes você vai ver um materialista, né, numa posição grande, com dinheiro, poder? Porque ele é inteligente e capacitado para fazer isso. O problema dele não é a inteligência dele, o problema dele é a ausência do sentimento e da compaixão. Né? Porque o materialista típico, ele não tem compaixão, ele se importa com ele. Entendeu? Mas a inteligência, o foco, a determinação, isso é ótimo. Faltou a compaixão, né? Também não adianta você, eu tenho compaixão por todo mundo, eu amo os passarinhos, eu amo os gatinhos, os cachorrinhos, ai meu Deus, aí você chora, né? Pessoa que tá do teu lado com problema, meu Deus, o que aconteceu? Minha vizinha tá triste, aí você chora junto, né? Mas o que você tá chorando, fulano? Porque choveu e alguém ia pra praia, não vai mais e tá triste, eu vou chorar também. Isso é sentimentalismo. Isso não é uma pessoa sábia, né? Então, não adianta você falar, nossa senhora, que fulano evoluído, se importa com todo mundo. Não, isso é frescurento. É diferente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entendeu? A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. O que a gente aprende com a espiritualidade superior é que é impossível evoluir espiritualmente sem bater as duas asas, razão e emoção, ao mesmo tempo. A gente tem que crescer nos dois. O espírito de Emmanuel falava Chico, a pessoa que só trabalha a razão ou só trabalha a emoção é como um passarinho com uma asa quebrada. Olha como isso é profundo. A pessoa que trabalha só a razão ou só a emoção é como um passarinho de asa quebrada. Então não adianta, né, você ser uma pessoa sentimentalista, porque isso não vai resolver nada, porque o sentimentalista ele só gera problema, né? E também ser materialista, que é aquela pessoa que não se importa com nada. São extremos. São extremos. Então nós precisamos encontrar o caminho do meio. Nós precisamos encontrar, gente, uma postura de equilíbrio. Nós precisamos encontrar uma postura útil, tá? Outro ponto que eu acho muito relevante a gente enfatizar aqui, porque faz-se uma confusão muito grande. Muita gente acha que materialista é sinônimo de ser ateu. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Não confunda alho com bugalho para não correr o risco de se tornar uma pessoa muito injusta. Tem nada a ver. Quem é o ateu? Ateu é alguém que, por definição, não crê na existência de Deus. Mas isso não significa dizer que ele seja materialista. As pessoas associam. Não, mas não crê em Deus é materialista. Não, 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 não. Tem muita gente que diz que não crê em Deus, mas é altamente espiritual. Tem muitas pessoas que não creem em Deus, mas são éticas, cuidam da natureza, respeitam os animais, né? Tem muitas pessoas que dizem que não creem em Deus, mas têm uma postura nobre em relação à vida, cuidam das suas famílias. Então, peraí, opa lá, aguenta lá. Né? Não vamos colocar todo mundo farinha do mesmo saco, porque não é não. Você pode ter uma pessoa que diga que acredita em Deus e é materialista. Tá cheio de gente que diz que acredita em Deus e é materialista. E aí, será que acredita mesmo? E tem pessoas que diz que não acreditam em Deus, mas não é materialista. Pelo menos não age como um, entendeu? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, né? Às vezes a gente fica rotulando as pessoas e isso com certeza não faz sentido. Então a gente tem que prestar muita atenção, meus amigos. A gente tem que prestar muita atenção. Nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Nós precisamos encontrar o ponto em que nós vamos usar o conhecimento intelectual de maneira sábia para melhorar as nossas vidas. Então você não pode se tornar um escravo do conhecimento intelectual, porque você leu muito, estudou muito, aprendeu muito aqui e atrofiou aqui. Mas também a gente não pode achar que só trabalhar aqui, ignorando aqui, vai te levar muito longe, porque não vai. Se Deus nos ofereceu os dois, é a mesma coisa. Alguém está perguntando sobre agnóstico mesmo?
É a mesma lógica, né? Mesma lógica. O agnóstico, ele é alguém que não acredita em Deus, mas nem desacredita. O agnóstico fala, eu não tenho condição de pensar sobre isso, né? Ou não me ocupo disso. Não acredito nem desacredito. Eu vivo a minha vida. Mas a mesma lógica, né? Por isso, gente, que o importante não é o rótulo. O importante é a essência, não é? A gente sempre volta no mesmo ponto. Sempre o importante é a essência. Nunca se esqueça disso. Nada, gente, é mais importante do que a essência. Nada é mais importante do que a essência. Vamos continuar com o nosso querido Emmanuel. Vamos lá. E aqui a gente segue. Gente, aqui é quente, viu? Meu Deus do céu, como é quente. Onde você está é quente, aqui onde eu estou é muito quente. Vamos lá! Ai, ai. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade. Porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível que se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Olha que importante. Veiculemos assim o livro nobre. Estendamos a mensagem edificante. Acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude, para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Vamos instruir a mediunidade. Aperfeiçoemos os nossos próprios conhecimentos por meio da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos do estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo. Porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo sempre arrasta. Uau! Eita, meus amigos! Olha que fala profunda de Emmanuel, hein? Em todos os destinos e épocas da humanidade. Se a palavra esclarece, é o exemplo que arrasta. O que isso quer dizer? Não adianta absolutamente nada a gente se encher de conhecimento intelectual se nós não damos exemplo. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que têm conselho para resolver o problema de todo mundo? Eu, se fosse você, eu faria assim, assim, assado. Mas não é possível. Fulano de tal, mas é muito incompetente, não é assim? Mas o Beltrano é um absurdo, porque a pessoa, poxa vida, ela poderia ter resolvido aquilo. Se fosse eu, teria feito. Mentira, teria feito nada. Provavelmente, se fosse você, teria feito igual, pior. Normalmente, gente, as pessoas que mais julgam, as pessoas que mais veem defeito nos outros, são aquelas que não conseguem resolver os próprios problemas. Eu tenho certeza absoluta. Se você é uma pessoa que, por enquanto, ainda observa defeitos nos outros, se você é alguém que gosta de ressaltar o erro alheio, muito provavelmente a chaga purulenta está na tua alma. Porque semelhante atrai semelhante, não é? O mosquito, ele vai em direção àquilo que está estragado. Você vê, numa casa normalmente muito limpinha, você não vai ter tanto mosquito. Agora, numa casa muito suja. Então, se liga! Se liga! Esse é o grande ponto. E aí, o que Emmanuel está dizendo para nós aqui? O materialismo é uma forma de viver. Entendeu? Muito egocêntrica, hedonista, mas no sentido negativo.
Eu não sei se vocês conhecem ou estudam filosofia, eu tomo muito cuidado com as expressões, porque as pessoas adoram generalizar tudo, né? E normalmente a expressão do hedonismo, ela virou sinônimo para muitas pessoas de materialista, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a proposta, segundo muitos estudiosos, né, do Epicuro e de muitos outros que o seguiram, não era que você se tornasse escravo do prazer, mas sim que você buscasse uma forma de viver que te trouxesse prazer e alegria, sem se tornar escravo disso. Aí faz sentido, né? Porque Deus não quer que a gente fique sofrendo, concorda? Deus não está esperando, ai, tomara que o Ricardo se ferre lá na Terra. Tomara que a Mariazinha se lasque todinha no relacionamento dela, né? Assim, tomara que o Joãozinho se prejudique, que o Pedrinho tome cacetada. Sabe, é um absurdo você pensar que Deus tem esse tipo de visão. Óbvio que não. É claro que não. Então, gente, nós estamos aqui para a gente aprender. Nosso planeta escola, nosso planeta universidade, nosso planeta hospital, até um bocado de coisa, né? Está aqui para ajudar a maturar. A gente pode até falar que é um planeta restaurante, né? Nós estamos preparando o alimento sagrado do nosso equilíbrio, aprendendo a transformar o conteúdo que a gente tem dentro do coração. E é muito interessante. Na época de Allan Kardec, havia muitos materialistas, né? Nós vamos contextualizar. O Espiritismo, ele veio a lume, né, ali nos idos do século XIX, né, o lançamento lá em 18 de abril de 1857. Mais ou menos nessa época, havia uma corrente positivista, né, que estava se fortalecendo na Europa, né, que teve um grande expoente, Augusto Comte, antes dele, René Descartes, lembra da frase, né, penso, logo existo, tipo a razão em primeiro lugar. E, a princípio, tudo aquilo que não era estritamente racional sofria preconceito. Então, se a pessoa não fosse extremamente racional, né, purista, totalmente empírica, ela sofria preconceito. Bem, vamos lá. Qual foi a vantagem desse tipo de postura? Porque tudo na vida tem algum tipo de vantagem, né? A gente tem que lembrar que até um relógio parado está certo 2 vezes no dia, não esquece disso não. O povo adora, né, ter posições ortodoxas, complexas, né? Isso é coisa de gente tola. Isso é coisa do tolo. O tolo é que é exagerado. Eu falo, o tolo é torcedor. O tolo torce para partido político, o tolo torce para o time de futebol dele, o tolo torce por religião. O tolo, ele quer enxergar aquilo que ele acredita que é certo. É tolo. A pessoa sábia, ela não torce, ela observa. Ela pode vibrar por, mas ela não se apaixona por aquilo que ela abraça. Porque ela sabe que cedo ou tarde ela pode aprender coisas novas, pode mudar a sua maneira de ver. Né? Então você não se apaixona por ideias. Você aprende a amar os conceitos verdadeiros que te elevam. Lembre-se sempre disso. Então, na época que Kardec codificou a doutrina, existia uma ideia entre os positivistas, qual que era? De tirar o excesso de religiosismo que havia, principalmente nos estados dominados pela igreja. Eu quero que você entenda esse processo histórico, porque isso explica muita coisa. Só que o excesso de remédio mata o paciente, gente. Não é? O excesso de remédio mata o paciente. Se por um lado tudo parecia, naquela época, né, para alguns países, como ainda hoje, que tudo é religião, tudo é Deus, 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 né, e consequentemente o homem não tem que fazer absolutamente nada, o que é um absurdo, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente está na Terra porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Por um outro lado, se você coloca a razão como se a razão é contrária à ideia de Deus, o que é um absurdo completo, porque é o oposto, né? A razão é ela que nos apoia ainda mais a crer em Deus. Então foi para um outro ponto. Aí você tinha um materialista que falava essa bobajaiada de religião, isso é uma tolice, para enganar e dominar as pessoas. O materialista era assim. Em contrapartida, você tinha no outro extremo a pessoa excessivamente mística, religiosa, que falava esse materialismo é um absurdo. E foi aí que nasceu a ciência. É nesse contexto de briga do século XIX que você começa a ter os primeiros rudimentos da ciência. Né? A história do Louis Pasteur mostrando que se você não lavasse as mãos, as bactérias se proliferariam, né? Através das cirurgias. Nós vamos ver inúmeros cientistas importantes, Gregor Mendel começando a trabalhar, que era um monge alemão, que acaba descobrindo, né, o processo da genética. Nós vamos ter Charles Darwin trabalhando, né, o livro A Origem das Espécies. Então, assim, nessa época, a ciência começa a dar os rudimentos. E aí, qual que é a lógica da ideia da ciência? A ciência veio para apoiar
o processo espiritual e não para bater de frente. Olha que isso é importante. A ciência veio para apoiar o processo espiritual, não para bater de frente. E as pessoas confundem. Então tem muita gente que às vezes é materialista e se torna cientista. E aí a pessoa que não entende nada fala, então o cientista é materialista. Para de falar porcaria. Para de falar, para de falar besteira, criatura. Tem muito cientista altamente espiritual que se apaixona pela vida, que se apaixona pelo universo exatamente por ser cientista. Porque vê a beleza da vida de uma maneira profunda, como um físico vê, um astrofísico vê. Eu conheci médicos ateus. Eu conheci médico que falava, eu fiz várias dissecações de cadáver, nunca vi a alma dentro de nada. E conheço muitos médicos extremamente espiritualizados que falam, cada vez que eu vejo a vida e a saúde, eu entendo a magnitude de Deus. Então você vê que o problema não é do conhecimento intelectual, é da alma, é do ser. É do ser. Isso faz a diferença. Então, nós estamos aqui para trabalhar, gente, de maneira consciente, entendeu? A gente aprende a valorizar a ciência sem perder a espiritualidade, porque uma coisa não briga com a outra. O Ken Wilber, que foi um dos grandes, foi não, ainda é, né? Que ele é encarnado nos Estados Unidos, um dos maiores cientistas dos últimos 100 anos, ele estudou e compilou de maneira organizada no modelo integral da consciência dele essas várias escolas do conhecimento, essas várias escolas do saber. O Wilber ele tem uma fala muito importante. Espiritualidade e ciência são faces de uma mesma moeda, porque são visões diversas. Vou te dar um exemplo. Olha que interessante. A ciência ela vai te dar uma visão material do que acontece na vida. Mas existe um campo que a ciência material não alcança, que é o quê? A ciência espiritual. Onde é que a ciência espiritual se dá? Na meditação, na oração. São fenômenos extrafísicos que você não vai conseguir medir em laboratório. Não vai, não adianta, não vai. Qual que é o erro do materialista? Como ele acha que tudo se resume aos 5 sentidos, então se ele não vê, não existe. Olha que tolice, de todo tamanho. A pessoa não acredita em espírito, eu não vejo. Ah, então desculpa, você não pode acreditar no vento também. Você vê o vento, por acaso? Ué, cadê o vento? Ah, eu vejo o vento sim, não vê não. Vejo sim, ali ó, tá ventando. Tá, mas cadê o vento? Ali aquelas folhas balançando. Então você não tá vendo o vento, você tá vendo as folhas balançando. Opa! Você está vendo o efeito da passagem do vento. O vento você não vê, não. Você não vê vento nenhum, não. Duvido. Né? Aí eu vejo o vento, derrubou uma árvore. Pois é, o efeito da passagem do vento. Então, na verdade, você vê o efeito. Mesma coisa. Você não vê o espírito, mas o efeito dessa presença espiritual tem em todos os lados. Você vê o amor, por acaso? Você vê sentimentos? Você vê a raiva? Qual é a cor da raiva? Qual é a cor da alegria? Qual que é o peso? Quantos quilos pesa 2 minutos de paz? Entendeu? Aí você fala, que isso, Ricardo? Pergunta sem sentido? É assim, ué. Se você é materialista, você provavelmente vai querer medir e pesar e vai falar, nada, tudo aquilo que não pode ser medido, pesado, metrificado, não existe. Ora, e os sentimentos? Você não consegue fazer nada disso. E todo mundo sente e sabe que existe. Tá entendendo? Então, nós temos o campo das ciências espirituais, para que a gente possa mergulhar no nível de conhecimento profundo e transcendental, que nenhuma ressonância magnética vai alcançar, não as atuais. Quando no futuro a gente fizer ressonâncias espirituais, você vai mapear a aura e outro nível, mas até chegar lá, essa ressonância nossa capta tudo que está no corpo físico, no espiritual não capta. Só que isso diminui a ressonância? É óbvio que não, porque nos problemas instalados no corpo físico ela vai ajudar a curar vidas. Mas os problemas instalados da alma não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que fazer uma ressonância espiritual, que é a autoanálise, conhecimento íntimo. Entender o que está na tua alma que te fez adoecer. Entender o que está na sua alma e na sua crença que te fez fazer aquela besteira que fez você perder sua família. Entender o que está na sua alma que está fazendo você baixar a sua vibração e de repente você se tornar uma pessoa dominada por qualquer tipo de obsessão, de tristeza, de angústia, entendeu? De aborrecimento. Então, assim, gente, é muito importante a gente compreender que a simplicidade de ver as coisas como elas são resolve tudo. E como que as coisas são? Tudo se encadeia no universo. Observa a vida. Tudo se encadeia no universo, não é?
Se tudo vem de Deus, tudo volta para ele. Então, é óbvio que a ciência é uma face do dado, a visão espiritual é uma outra face do dado, e tem outras faces que nem eu nem você sabemos ainda. Por quê? Porque o nosso nível de consciência é limitado. Quando a gente desencarnar, você vai ver uma outra face do dado com a visão espiritual de quem está desencarnado. Só que quem está desencarnado ao redor da Terra tem a face do dado restrita a essa região ao redor da Terra. Aquele que está desencarnado está num plano superior ao planeta Terra, quer dizer, bem acima daquele, inclusive, que já desencarnou e está ao redor da Terra, tem uma visão ainda mais ampla e diferente do que a gente tem da vida, do universo, de todas as coisas. Você está entendendo? Você está entendendo esse processo? Então, olha que tolice quando você restringe o conhecimento a um único ponto e fala, fora do que eu acredito, não existe nada. É tolice. É o orgulho no mais alto grau. É aqui que é a porta da ignorância e da intolerância. Por quê? Porque a pessoa intolerante, ela ignora coisas que ela não sabe e não tolera aquele que sabe o que ela não sabe. Olha que interessante. A pessoa intolerante, ela ignora muitas coisas que, obviamente, ela não sabe. E ela não tolera aquele que sabe. Porque aquele que sabe vai compartilhar. E o intolerante fala, você é burro. E, aliás, é um desrespeito, porque o animal burro é muito inteligente, diga-se de passagem, né? Você é um idiota, você não sei o quê, porque você não pensa como eu é que sei das coisas. Gente, tem certeza que você realmente é tão sábio quanto você acha que você é? Tem certeza que essa intolerância realmente, chique, hein? Te colocou assim, numa posição de destaque? Esse ano é ano político. Ah, meu Deus, de novo. O que nós vamos mais ver é um festival de intolerância, como tem acontecido, né, ultimamente. Nos últimos tempos, mais acirradamente. Do mesmo jeito que a gente vê intolerância religiosa, intolerância na questão sexual, a intolerância na questão social, intolerância na família. Você tem certeza mesmo? Pense aí com você que a sua intolerância, você tem certeza mesmo que a sua intolerância é o melhor caminho de você sentir Deus? De você propagar as ideias que você acredita? Você acha mesmo, se você tem realmente o sincero desejo de compartilhar as suas crenças, as suas ideias, que você vai conseguir tocar outras pessoas sendo impositivo, intolerante, xingando quem pensa diferente de você? Abra a cabeça! Abra o coração, ô criatura! O tempo tá passando. E quantos de nós não tá se dando conta disso? Então, toda vez que você encontrar um materialista na sua vida, ore por ele ou por ela. Não adianta criticar, ore. Peça a Deus para que a vida auxilie essa pessoa a despertar. Sabe por quê? Porque se hoje nós já não somos mais materialistas, muito provavelmente o fomos algum dia. Se não nessa existência, em outras. E tivemos alguém que teve paciência com a gente, tivemos espíritos nobres que nos tutelaram, tivemos as reencarnações para quebrar, né, a nossa couraça, o tempo para colocar cada coisa no seu devido lugar. E lembre-se, a fala de Emmanuel, que no texto que a gente leu hoje, nada supera o exemplo. Não adianta você falar, eu acredito em Deus. Você tem que demonstrar isso na sua forma de viver. Não é? Não adianta você falar, eu sou honesto. Você tem que demonstrar isso na sua forma de viver. Não é, gente? Não adianta falar assim, eu sou legal. Nós temos que demonstrar isso na nossa maneira de viver. O exemplo não é o melhor caminho, é o único.
Essa frase é de Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina na década de 50. O exemplo não é o melhor caminho, é o único.